Olá, meu nome é Débora, eu sou do grupo 2, composto por Débora, Bianca, Izzy, Melissa e Érica, e nós vamos falar sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela pode ser chamada tanto de Guerra Santa do Contestado e também de Guerra dos Pelados. Ela se chamava Guerra dos Pelados também por conta que os revoltosos eles raspavam a cabeça como sinal de protesto. E essa guerra ela foi um conflito socioeconômico, que aconteceu de 1912 a 1916, na fronteira do Paraná com Santa Catarina. O principal motivo desse conflito foi a disputa de terras que aconteceu entre camponeses da área, o governo federal e as empresas privadas. Isso ocorreu porque o governo federal, no final do século XIX, autorizou que uma empresa de fora viesse e construísse uma linha férrea numa extensão de 30 quilômetros de largura de terra que atravessava os estados do Paraná e de Santa Catarina, como se fosse um corredor. E também autorizou que essa empresa exportasse para os Estados Unidos a madeira que era extraída nessa faixa de terra. E com isso, esses pequenos fazendeiros, além de serem arrancados das suas terras, eles ainda não tinham a possibilidade de continuar trabalhando com essa extração de madeira. Porque antes quem fazia essa extração de madeira e fazia essa venda eram eles. Então, com essa permissão que o governo deu para essa empresa, meio que deixou esses camponeses desempregados, entre aspas. E isso gerou uma revolta muito grande entre eles. Bom, eu sou a Bianca e eu vou falar sobre o contexto. Com a crescente vinda das ferrovias para o Brasil, as pessoas eram atraídas para as áreas que essas ferrovias eram construídas porque elas significavam trabalho para essas pessoas. As pessoas iam atrás de vida melhor, qualidade de vida, para trabalhar nessas ferrovias. Mas com a proclamação da República, teve a separação da Igreja e do Estado, e isso causou muitas revoltas, principalmente no interior do Brasil. E na tentativa de conter as revoltas, o governo enviava tropas federais, mas como não estavam acostumados com o ambiente, acabavam sendo derrotados. Bom, eu sou a Érica e eu vou falar um pouquinho sobre... Eu e a Melissa vamos falar um pouquinho sobre as causas da guerra. Antes de eu falar desses principais motivos, é bom a gente entender que antes mesmo de todos os problemas acontecerem, os moradores da região já estavam insatisfeitos, porque era muito complicado você ter acesso às fazendas, ser donos das fazendas, se você não tivesse uma influência ou uma ligação ali com os políticos. Então, a maioria dos moradores, eles trabalhavam para os fazendeiros. Eles eram ou peões, ou trabalhavam com a madeira, ou a erva mate da região. Mas, nessa vida, eles sofriam muita violência. Então, antes mesmo da construção das ferrovias e do governo tomar as terras dos poucos que tinham, eles já estavam um pouco insatisfeitos com aquela vida. Deixa eu ver. Como a Débora já tinha explicado e a Érica falou também, essa era uma disputa de limites entre Paraná e Santa Catarina. Era uma disputa de terras, né, entre Paraná e Santa Catarina. Queriam expulsar os poceiros dessa região para a construção de uma estrada de ferro. Era um magnata americano que queria construir, chama Percival Fakiar, não sei falar. E estima-se que 10 mil pessoas tenham morrido em 4 anos de guerra. Estava bem claro que esse era um conflito entre ricos e pobres. Por um lado, estavam os pobres, que eles queriam formar suas comunidades autônomas, que eram as chamadas cidades santas, onde todos viveriam em uma comunhão de bens. Mas isso era uma negação da ordem republicana, porque eles não aceitavam de forma alguma essa comunhão. E então, em 1914, os rebeldes mataram o capitão do exército, Matos Costas, e nisso é organizada uma grande operação para esmagar os sertanejos que atacaram o capitão do exército.
E existem várias obras que foram publicadas sobre a Guerra do Contestado. E o número de obras é até muito mais volumoso do que sobre Canudos na Bahia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o envio de tropas federais para derrotar a comunidade de Quadro Santo. Nossa, cara, isso aí é você. Tá, desculpa. Eu vou falar um pouquinho sobre a crise social provocada pelo desemprego daqueles que trabalharam na construção da ferrovia e logo após sua inauguração estavam sem trabalho. O que é isso? Quando o dono da empresa veio construir as ferrovias, o responsável, ele deu 15 quilômetros de um lado e 15 quilômetros de um outro para construir as ferrovias, não importasse quem estava no caminho. Aquilo lá era para construir a ferrovia. E como era uma construção muito grande, eles precisavam de muita mão de obra. E aí trouxeram muitas pessoas para trabalhar nessa construção. Só que não levaram essas pessoas de volta. Essa construção parou no meio e deixaram as pessoas aqui. E como juntou o governo, que já estava tomando as terras e tirando o trabalho das pessoas que tinha aqui, juntou mais gente desempregada e sem lugar para ficar, e é isso. Então, para o governo, como forma de arrebatar os sertanejos, eles enviaram tropas federais para derrotar a comunidade da Cidade Santa, que foi fundada pelo líder messiânico José Maria do Santo Agostinho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os líderes dessa guerra. A Cidade Santa, que a Melissa citou anteriormente, ela foi criada pelos moradores da região, que depois da morte do José Maria dos Santos, as pessoas se reuniram nessa cidade para esperar a ressurreição ou a volta do José Maria. E aí essa junção dessas pessoas foi construído um vilarejo, que foi conhecido como a primeira cidade santa. Bom, o José Maria, ele era um monge ou um padre, e aí ele viu a situação das pessoas daquela região e ele se sentiu tocado. E ele resolveu que iria ajudar aquelas pessoas. Naquela região tinham muitos padres, porque o povo sertanejo, ele era um povo muito religioso. Eles tinham muita fé, porque eles eram um povo muito sofrido e eles se agarravam em algo para conseguir continuar vivendo, que sofriam muito. E aí, existiam muitos padres. Só que o José Maria, ele incentivou essas pessoas e ele liderou elas. O José Maria, ele compartilhava a palavra e ele motivava as pessoas a continuarem crendo. E aí, o José Maria, ele liderou algumas revoltas, mas ele morreu no conflito de Irani, no ano de 1912. Mas mesmo depois de sua morte, as pessoas ainda continuavam lutando em nome do José Maria, pelos ideais e pelas crenças do José Maria. Então, Maria Rosa, ela foi uma das líderes e ela assumiu a liderança com 14 ou 15 anos e ela liderou um exército de mais de 600 homens. Sim, acho que foi 600 homens. Com 15 anos. De 6.000 homens. Ela liderou um exército de 6.000 homens com apenas 15 anos. E ela ajudava a espalhar a palavra do José Maria e a liderar esse pessoal. E o Elias Antônio de Moraes, ele foi outro líder que ajudava as pessoas a conseguir mantimentos, porque mesmo depois, durante os conflitos, ainda teve uma crise que deu uma infestação de ratos e os ratos comeram a maioria das comidas que eles tinham e já tinha pouco. Então eles precisavam se organizar para conseguir mantimentos e armamentos.
E esses líderes ajudavam nisso também. Eu vou falar um pouquinho sobre a reação do governo em relação aos padres e aos monges. Como o pessoal sertanejo era um povo muito que acreditava, que é muito que tinha muita fé. Era um povo que tinha muita fé, o governo colocava eles como fanáticos religiosos. Mas um povo tão sofrido, né, eles precisavam se agarrar a alguma coisa. Então, era assim. Para diminuir eles, eles colocavam eles como fanáticos religiosos. Eu sou a Is e agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências da guerra. A revolta do contestado contribuiu para a formação do território do sul do Brasil, assim como os movimentos da Revolução Farroupilha, Revolução Federalista e República Juliana. Em 1916, com a captura de um dos últimos líderes, o Adeodato Ramos, a guerra foi encerrada e ele foi condenado a 30 anos de prisão. Logo em seguida, veio a assinatura do Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, onde cada um dos dois estados teve que ceder um pouco. Porém, esse acordo foi visto como mais vantajoso para os catarinenses, que ficaram com 28.000 dos 48.000 km² da área contestada. E foi a partir dos anos 80 que a Guerra do Contestado ganhou mais visibilidade, como parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira. E com a Guerra do Contestado, a gente pode perceber a forma com que os políticos e os governos tratavam as questões sociais no início da República, onde os interesses financeiros de grandes empresas e proprietários rurais ficavam sempre acima das necessidades da população mais pobre. E é isso. E como a gente pode perceber, a Guerra do Contestado não teve tanta visibilidade como outros movimentos sertanejos. E esse silêncio sobre esse movimento é o somatório de várias questões. A primeira é que o próprio Estado catarinense nunca quis transformar esse movimento em algo memorável. A oligarquia local quis esconder o contestado porque, na ideia deles, essa guerra lembrava um Brasil caboclo, moreno e mestiço, e o que eles queriam propor era construir uma imagem de um Estado branco e europeu. E o segundo motivo, entre esses tantos, é que as próprias memórias dos sobreviventes foi em respeito ao sofrimento que eles passaram. E em 1916, os últimos redutos se rendem e é assinado um acordo de limites entre Santa Catarina e Paraná. É bom lembrar também que estava uma confusão muito grande, porque estava num processo de separação de Estado e igreja e surgimento de república. Então, isso ajudou bastante na revolta e na confusão dos sertanejos.